nas nossas investigações, nós observamos que o fazer história digital é compreender que nós estamos lidando num outro território, que não é necessariamente o território analógico, mas é um território do digital. Nesse território do digital, nós devemos observar as tipologias de fontes, a caracterização dessas fontes, pensar procedimentos, pensar em como estabelecer redes, conexões com outros pesquisadores e, ao mesmo tempo, como possibilitar a ampliação da divulgação do conhecimento e também das fontes. Então, a nossa defesa para essa história da educação é que pensemos os acervos e fontes digitais, como é o tema desse minicurso, mas que também pensemos as tecnologias digitais e como isso afeta a nossa prática cotidiana enquanto pesquisadores, enquanto professores, e, ao mesmo tempo, como a história digital possui uma correlação com a chamada história pública e vem ampliando o nosso território de pesquisa, vem ampliando as nossas oficinas da história. Então, ao mesmo tempo que nós situamos a problemática do minicurso, fazemos um convite para que vocês acompanhem no canal do LAMED, no YouTube, as 3 séries, aliás, os 3 vídeos produzidos nesse evento realizado em maio, a História da Educação. Para esse nosso momento, né, nós nos propomos, né, traçamos aqui alguns objetivos, né, e aí o nosso intuito é discutir, aí nesse tempo que nós temos, né, os caminhos da pesquisa no digital, problematizar também, né, como o Lívia já iniciou, esse uso das tecnologias digitais para lidar com as fontes digitais, né, sobre todas as etapas da nossa pesquisa, desde a organização, armazenamento dessas fontes, dessas informações, análise e até a divulgação da pesquisa. Discutir sobre esse cuidado com as fontes digitais, apresentar os acervos e suas potencialidades, né? E aí a gente pretende, né, discutir um pouco sobre como é que a gente caracteriza, então, esses acervos ao longo da nossa pesquisa, dos nossos estudos, em qualquer âmbito que seja, certo? E aí, para a gente iniciar a nossa discussão, nós temos um questionamento. Qual o lugar do digital na sua pesquisa? A interação de vocês, nós lembramos a fala de um historiador francês, o Emmanuel Leroy Ladurie, que em 1967, ele fazendo estudos sobre história serial, ele destacava que no futuro ou seremos programadores ou não seremos historiadores, no sentido de dizer que pensar o futuro da oficina em história e, por extensão, em história da educação, seria também considerar o digital nessa prática, né? Então, percebam que a pergunta que nós trazemos é uma pergunta bastante necessária, que é para que a gente compreenda como fazemos uso do digital nessa oficina, seja no sentido do método, no sentido das tecnologias digitais para a nossa escrita, para a organização das nossas fontes. E aí, dentro dessas interações, né, tem falas que nos dizem que é o meio de acesso para as fontes, um trabalho com fontes imagéticas, e aí a gente percebe a necessidade das tecnologias de informação, no acesso a essas fontes e também no manejo a essas fontes. O digital na pesquisa é a própria fonte, então o digital ele entra aí como próprio objeto de estudo. Nós temos, além disso, a necessidade dos arquivos de fonte documental, documentos digitalizados, fotografias em meios digitais, e aí é interessante que essa relação, né, que a gente faz na história digital com a digitalização do documento e os documentos que já nasceram como digitais, que é algo que a gente deve pensar. E em relação à digitalização dos documentos, quem trabalha com pesquisas historiográficas com tempos mais remotos, a gente percebe a necessidade e a importância que os acervos digitais eles apresentam hoje, em termos de estreitar distâncias ao acesso a informações, a fontes, e a materialização da própria pesquisa.
né? E aí eu digo isso como uma experiência, trazendo a minha experiência com a pesquisa digital, em que fiz uso tanto da pesquisa por meio de fontes digitais no mestrado quanto no doutorado, e, sobretudo, em relação ao período pandêmico que vivemos, e que o meio digital foi o meio capaz de fazer com que, de possibilitar muitas pesquisas caminharem à sua conclusão. Sim. Né? E aí eu trago a minha como exemplo, em que... Gili, e na sua fala nós observamos como o digital vem transformando esse ofício do historiador, seja no acesso às fontes, mas também no que diz respeito ao tratamento das fontes, e uma das nossas respostas foi sobre esse ponto, né? A resposta diz que o digital vem se aproximando, vem fazendo parte do processo de pesquisa pelo tratamento que vem dando às fontes, ou seja, se nós estamos trazendo o digital para as nossas pesquisas, a partir do acesso, isso vem implicando uma outra dimensão, uma outra prática para cada um de nós, que é como estamos fazendo história da educação com fontes digitais, como estamos fazendo a análise dessas fontes. Então, na medida que a gente discutia e problematizava os principais elementos para esse minicurso, nós requeríamos a defesa de que pensar acervos e fontes digitais é pensar muito mais do que a nossa capacidade de acesso, mas é pensar principalmente os nossos procedimentos, não é? Como nós estamos analisando, organizando essas fontes. Então, as fases seguintes do minicurso serão em grande medida para a gente compreender a análise das fontes digitais, e como o digital vem exigindo de nós uma travessia epistêmica, de como a gente tem que buscar o diálogo com a crítica histórica, com a hermenêutica e com outras dimensões do fazer história, para pensarmos quais são os procedimentos necessários para o uso das fontes digitais em nossas pesquisas. Eu queria só complementar, só chamar a atenção antes da gente continuar, né, o percurso, que a gente já está no início, né, só queria chamar a atenção para 3 diferentes respostas, né, que aí demonstram justamente essa diversidade, essa amplitude, na verdade, quando a gente está falando de história digital, acervos digitais, fontes digitais, né, tem três respostas, além de todas, né, que Giliane foi falando, né, uma que traz um tema da monografia, que seria as tecnologias no ensino da história, né? Outra pessoa falou que usa o Family Search para uma pesquisa, né, que foi para escrever uma biografia, então é algo diferente, por exemplo, de outras que colocaram que obtiveram as suas fontes a partir do meio digital. Então, a gente tem aí a diversidade de possibilidades que nós temos em relação, quando a gente está falando do lugar que esse digital tem na nossa pesquisa. E aí, a partir disso, a gente já até começou a falar um pouco, mas aí fica um dos questionamentos que talvez vocês tenham e que nós temos ainda, né? Afinal, o que é história digital? E o que muda, né? O que tem mudado, né, na nossa investigação historiográfica, na nossa operação historiográfica? O que é história digital? Vocês podem ir colocando aí no chat também o que já entendem por história digital, e a gente vai, à medida que a gente for avançando, a gente também pode ir interagindo com vocês, certo? E aí, o que seria, então, história digital? Será que nós poderíamos trazer a compreensão da história digital como uma dimensão, mas também como um domínio, né? Ou seria uma abordagem? Ou seria domínio, abordagem e dimensão, né? Como é que nós lidamos com a história digital? Penso que, nesse sentido, o nosso propósito é compreender o digital, seja como uma base para a nossa discussão sobre acervos e fontes, e isso estaria na dimensão da abordagem,
mas a história digital vem se firmando também como uma dimensão de pesquisa, não é? E também se firma como um domínio possível para as nossas investigações. Então, para pensarmos sobre o lugar do digital nas nossas pesquisas, ou mesmo a definição do que é história digital, podemos também partir de uma outra pergunta: quais são os nossos objetos e qual a relação deles com o digital? E aí, quando a gente fala sobre história digital, a gente pode, inclusive, disponibilizar depois um documento para vocês, né, com algumas sugestões de leitura, algumas sugestões de referências, né, que tratam sobre essa temática. E aí, alguns pesquisadores, né, eles situam o início dessas discussões ali na década de 1990, né, no finalzinho, nos Estados Unidos, né, e aí uma das historiadoras brasileiras, que ela tem estudado bastante essa temática, que é a Anita Lucchesi, inclusive um dos trabalhos dela, ela faz uma comparação, né, ela vai tentando entender como é a construção, né, dessa ideia sobre história digital a partir de uma visão construída nos Estados Unidos e uma outra vertente na Itália. Então, ela aproxima, né, ela tenta identificar aí o que esses sujeitos eles estão falando sobre história digital. E aí, antes da gente falar exatamente, né, sobre alguns desses conceitos, né, a gente pode trazer o Certeau, né, o Michel Certeau, e aí quando ele está falando sobre a operação historiográfica, né, ele tem essa citação de que cada sociedade se pensa historicamente com os instrumentos que lhes são próprios. Então, e aí se a gente for relacionar para esse momento que nós estamos vivenciando, né, e a partir, inclusive, das respostas que vocês nos deram, a partir de qual lugar digital ocupa na pesquisa de vocês, a gente percebe que já faz parte, na verdade, né, do fazer historiográfico de vocês, inclusive das tentativas, das iniciativas de pesquisa, né, dos objetos, das fontes. Então, quando a gente vai selecionar as nossas fontes, né, isso, de certa forma, já está envolve esse universo, esse mundo digital, essa sociedade em rede, cultura digital, né, são termos que já fazem parte do nosso dia a dia e que, de certa forma, já, né, tem modificado, né, o nosso fazer. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. A Krishna Thalita, ela colocou que a história digital contribuiu como um mecanismo de auxílio às pesquisas e acesso às fontes. Certo, Krishna? E aí, mas será que a gente pode pensar a história digital apenas como uma ferramenta? Ou como uma visão de que a história digital é apenas aquela história que a gente encontra no mundo digital? O que vocês acham? Juliana e sim, André. E aí, nessa dimensão que você coloca, que Certeau, né, aponta, que cada sociedade pensa historicamente com os instrumentos que lhes são próprios, a gente percebe também uma necessidade de renovação, a instrumentação mesmo da pesquisa. A gente sabe que vivemos em uma era digital, né? Início aí, século... Para mim, travou. Acho que a conexão... Sim, travou um pouco. As colocações de Gili eram no sentido de pensarmos, então, a história digital como algo que estende a nossa compreensão de fonte, estende as nossas possibilidades das fontes, estende a nossa possibilidade de uso de tecnologias e ou ferramentas digitais na nossa pesquisa e também exige de nós uma compreensão epistemológica, né? Então, a história digital vem mudando e mudando muito a nossa forma de fazer pesquisa, mas muitas vezes a gente se dedica à história digital pensando a contribuição dela e de ferramentas no que diz respeito a índice. Nós nos aproximamos de determinados repositórios e nos encantamos porque conseguimos uma listagem de fontes, então a gente pensa que a história digital tem uma função expressa
de construir índices e de nos permitir explorar. Só que é muito mais do que isso, né? E envolve essas dimensões mais amplas, desde uma dimensão epistemológica até a perspectiva metodológica, mas também do uso dessas ferramentas mais práticas, para nos oportunizar, seja a exploração das fontes, ou mesmo o tratamento dessas fontes. E o conjunto disso formula também o que a gente estava chamando aqui de história digital, na relação com a história pública, ou história pública digital também. Eu não sei se a Juliane quer continuar o que ela estava falando, se eu posso continuar? Não, pode seguir. Sempre que eu abro o áudio ou me movimento muito, aí meu computador fecha. Não sei. Então, as problemáticas da tecnologia, todos acho que nós estamos habituados, né, com esses problemas, né, que ocorrem. Então, apenas continuando, né, para termos os conceitos, porque a gente fala sobre o que é história digital, mas aí seria, então, história digital, e a gente trouxe dois conceitos para vocês, um da Anita Lucchesi, né, que ela vai falar que a história digital seria essa reflexão acerca do fazer historiográfico no contexto do mundo digital e também do advento da internet como uma tecnologia aplicada à realização dos trabalhos historiográficos. Né? E uma outra pesquisadora, a Sarah Van, aí eu não me atrevo a pronunciar, né, o sobrenome dela, né? E aí seria que o que é história digital? Convencionou-se que é o uso de mídias e de ferramentas digitais para a prática histórica, apresentações, análises e pesquisa. Então percebam, né, que as pesquisadoras, elas associam esse mundo digital e aí também, sobretudo, as ferramentas, como a Olivia estava falando, ao nosso fazer historiográfico, inclusive a forma como a gente percebe atualmente a história. Né? A gente também não se resume a uma história que a gente encontra no mundo digital, mas também estamos produzindo história a todo momento, né? E aí a gente precisa também problematizar essa relação dessa história que vem sendo construída, né? E aí temos a história do tempo presente, né? E aí como é que a gente vem construindo, acho que Juliane caiu de novo, como é que a gente vem construindo, então, essa história e quais os vestígios que nós temos deixado, né, no mundo digital. E aí tem uma outra pesquisadora, né, a Matilde Eroa, que também está nas referências, né, do nosso minicurso, que ela vai falar que nós, historiadores, nessa era digital, a gente combina práticas tradicionais e emergentes nas nossas tarefas de investigação. E para muitos, né, e aí eu me coloco nesse muitos, o Google é a primeira ferramenta na hora de localizar uma documentação e através da introdução de palavras-chave que revelam, né, o nosso interesse. Então, quando a gente está buscando alguma temática, e aí acredito que todos, né, aqui tenham esse movimento, que a gente vai buscar, o que a gente procura, o que a gente vai encontrar, então, no Google sobre uma determinada temática. E é interessante, né, Olivia começou a falar, então, dessa migração, né, do analógico para o digital, e aí a gente estudando para o minicurso, né, para o que a gente vai discutir, a gente também identificou que alguns consideram que esse mundo digital, essa história digital, ela também pode ser considerada uma linguagem, né? A gente precisa, né, se apropriar dessa linguagem. E aí, se a gente fala dessa migração do analógico para o digital, a gente também pode falar daqueles que são os nascidos digitais e os imigrantes digitais, né? E aí os nascidos digitais, eles já têm já conhecem os termos, né? Já sabem, né, como é que vai fazer a pesquisa, já estão acostumados a fazer, né, no universo digital. E o imigrante digital, ele vai se apropriando aos poucos, mas aí ainda tem um pouco da linguagem anterior. Então, muitas vezes a gente utiliza o digital, mas aí a gente tem um pezinho ali ainda, né, no analógico, e aí a gente ainda não consegue fazer essa transição. Com licença, Laís, era nesse sentido que eu estava tentando colocar lá, quando minha fala foi cortada,
essa coisa de que, apesar de já estarmos bem inseridos há uns 30 anos, vamos colocar assim, nesse meio em que o digital vem ganhando espaço, a internet vem ganhando amplitude aí, sem igual, e de questionável importância, mas a gente ainda tem esse processo de migração muito presente, e aí eu falo como uma crítica ao meu próprio trabalho em relação ao uso da história digital e a falta da problematização. E aí, quando a gente está lendo aí aprimorando as leituras sobre a história digital e o uso das fontes digitais, a gente vê a necessidade e a importância do uso das fontes associado também à problematização teórico-metodológica, né? E aí vem com a descrição de como essa fonte ela foi encontrada, com a descrição de como essa fonte ela foi trabalhada, com a descrição de como ela foi tratada, de como ela foi cruzada com outras fontes, de como ela é analisada. E isso, muitas vezes, se perde ainda nesse processo de transição entre o analógico e o digital. Mesmo que façamos uso cada vez mais frequente e corriqueiro das fontes encontradas em acervos digitais, das fontes que estão em repositórios digitais, em alguns trabalhos se perde essa problematização. E a gente problematiza muito quando a gente tem as fontes palpáveis, vamos colocar assim dizendo. Quando a gente vai ao arquivo, quando a gente pega a fonte, quando a gente está em contato direto com essa fonte, tendemos a problematizar todos esses passos, todos esses manuseios, todo o referencial metodológico e teórico que está por trás dessa pesquisa. Mas no digital, a gente fica mais restrito a citar qual foi o repositório e só. E aí eu digo isso pelo meu trabalho. Quando a gente estava discutindo sobre esse mini curso, eu fiquei problematizando muito isso no meu trabalho. Como teria sido importante conhecer mais sobre a história digital para problematizar mais a importância desses acervos e, mais do que isso, a necessidade que temos de conhecer mais teorias e metodologias que nos amparem a pesquisa digital. E aí entra exatamente com essa indagação que tanto a Olivia fez no início, né? Será que somos, de fato, historiadores digitais? Às vezes, esse comodismo ele nos é colocado exatamente porque a gente pensa, não, mas eu já sei manusear, eu já sei das técnicas, eu já sei das formas, e aí eu me considero um historiador digital. Eu já fiz o uso, e aí tem todas essas questões que estão por trás, né? Da crítica, do detalhamento do uso, da pesquisa, dos metadados, de tudo isso. Bem, se Olivia quer responder Olivia gosta desse questionamento, por isso que eu fiquei esperando, queria saber se ela ia responder. Sim, se nós somos historiadores do digital, eu penso que, considerando a presença, não é, do digital hoje nas nossas práticas e considerando as respostas que tivemos no início do minicurso, somos sim historiadores do digital. Mas, claro, em cada dimensão ou em cada prática, o digital nos afeta de forma muito distinta. O digital vai nos afetando de forma distinta, mas o fato é que, assim como o Ladurri pensou há 50 anos atrás, né, ele já projetava uma presença muito forte desses dados digitais. Mas, ao mesmo tempo, o que é que nós estamos fazendo com o acesso ampliado a esses dados? Como é que isso vem mudando a nossa metodologia, não é? E a Giliane falava recentemente na crítica, na interpretação, como é que nós estamos cuidando desses elementos que são basilares para o trabalho do historiador? Será que nós estamos nos resumindo a usar a fonte digital sem problematizar o conjunto dessas fontes, sem problematizar quem selecionou para compor um determinado repositório? E a cultura material, como é que nós discutimos a cultura material se nós não pensamos os metadados, nós não pensamos a
as especificidades da fonte nem na dimensão digital, e também não pensamos essa possibilidade da fonte ter passado por uma rematerialização, não é? Então, se nós somos historiadores do digital, nós precisamos agir enquanto historiadores do digital, pensando que isso tem impacto forte na nossa metodologia, na chamada epistemologia, e é por isso que é cada vez mais necessário não só usar uma fonte digital, mas problematizar isso nos nossos estudos, entendendo as limitações, mas, claro, também as possibilidades dessas fontes, né? E compreendendo que uma tipologia de fonte não precisa excluir a outra, que você pode se colocar como historiador do analógico, mas você já convive com o digital. Então, são territórios do historiador que se complementam, né? O analógico é um território para o historiador, o digital é um território para o historiador. Um não precisa sobrepor o outro necessariamente, mas pode estar em associação, pode estar em conjunto, porque nós vivemos a era da Web 2.0, né? E penso que são outros territórios. A Laís tinha falado anteriormente da cultura digital. Nós vivemos o território que é o território do ciberespaço. Então, percebam, discutir fontes e acervos digitais é considerar necessidades outras para a nossa análise dessas fontes e desses acervos. É também considerar uma mudança na nossa prática e é também considerar que nós estamos diante de uma outra revolução documental. Muitas vezes, nos nossos estudos de teoria da história, nós pensamos a expansão documental com a Escola dos Análises, a revolução historiográfica da Escola dos Análises. Então, primeira metade do século XX, um conjunto de novidades para a história, em especial. Mas hoje nós estamos vivendo uma revolução também, se não naquela proporção, talvez até mais intensa, não é? Então, se é uma revolução historiográfica, se o digital vem transformando, né, constituindo uma determinada revolução historiográfica, como é que vocês vivenciam esse novo território, que é a Web 2.0, ou até outras projeções? Como é que vocês vivenciam esse outro território, que é o território do analógico? E como é que vocês hoje estão organizando a oficina de história de vocês a partir do digital? Né? São perguntas e práticas que nós estamos precisando discutir mais. E aí é uma provocação realmente para a gente pensar a nossa atuação nesse universo, né, o mundo digital, o universo digital, de como a gente vem pensando as nossas pesquisas, né, e a partir disso que a Olivia começou a falar, né, da Web 2.0, que é essa nova versão, né, da internet, que começa ali por volta do ano 2004, que a gente vê, 2004, 2005, né, e hoje a gente já fala de uma projeção de uma internet 4.0, e aí a gente não sabe o que virá, né? Falamos muito hoje em dia, né, do metaverso e tantas outras coisas, tantos outros termos que a gente tem sido envolvido, mas aí só para complementar isso que a Olivia falou, né, de que o que seria então esse historiador digital, pensar essa história digital, também é perceber que esses novos modos, né, essas novas modalidades de escrita que a gente percebe na internet, elas também vão perpassar as nossas pesquisas, sobretudo nessa produção. Quando a gente fala de história digital, muitas vezes a gente reduz muito a como é que eu vou identificar as fontes, como é que eu vou armazenar o meu acesso, mas também quando a gente pensa nessas transformações da internet, né, e sobretudo, né, por esses termos, né, de criatividade, né, de participação, de interatividade, também exige de nós, pesquisadores, repensarmos como é que a gente vai apresentar esse produto das nossas pesquisas, né? Como é que a gente vai apresentar esses resultados,
Então, falar sobre a história digital também envolve esse aspecto, né? A necessidade de uma alteração que a gente percebe agora de quem produz, de quem vai ler os nossos trabalhos, né? Porque atualmente a gente tem na internet, né, diversos sites. Por exemplo, foi falado do Family Search, né? E aí você tem ali um site que ele é interativo, né? Que aí eu consigo colocar naquele site as informações. E aí, para quem não conhece, a plataforma é uma plataforma que tem que trabalha com a questão da genealogia, né? Então a gente consegue encontrar dados, né, de familiares, né, de pessoas, aí você vai acrescentando, né, essa informação de quem casou com quem né, nasceu em que ano e quantos filhos, né? Então, assim, você tem várias informações em uma plataforma, em um site, e que ele é alimentado, né, pelas pessoas, né? E aí eu posso produzir algo, né, e colocar, mas eu também posso fazer uso daquela informação. Então, essa interação entre quem produz, né, e quem vai ler, né, e aí muda também um pouco essa percepção, inclusive, que a sociedade tem de quem está produzindo história, né, de como é essa história nesse mundo digital. E sobre tal, nós podemos pensar nessa grande oficina da história, não é? Claro, se nós somos historiadores da educação, se fazemos pesquisa e se estamos nessa oficina da história, seja na dimensão do analógico ou do digital, três dimensões ou fases são muito recorrentes. A primeira é o lugar, não é? O lugar de fala, o lugar institucional, a prática e a escrita, que são três apontamentos que o Michel dissertou na obra Escrita da História, nos orienta quando pensamos a operação historiográfica, lugar, prática e escrita. Da mesma forma, nós devemos pensar nesse território do digital, como é que o digital afeta o nosso lugar institucional, o nosso lugar de fala. Será que afeta só quando nós pensamos onde pesquisar? Como é que o digital afeta a nossa prática de pesquisa? É no acesso à fonte, mas é também na organização dessa fonte, é também na análise dessa fonte, e hoje nós temos diversas possibilidades de uso de recursos digitais para análise de dados em conjuntos muito grandes, né? Temos diversos programas que nos permitem fazer análises do que se chama hoje Big Data, não é? Então, afeta a nossa prática, com o uso de ferramentas bem distintas, e, por extensão, afeta a nossa escrita. Afeta a nossa escrita porque nós temos hoje possibilidades diversas para o uso do digital e das ferramentas digitais para escrita, mas também para divulgação, mas também para publicação. Então, hoje nós poderíamos dizer que ocorre uma cadeia muito extensa e envolvendo essas dimensões, não é, do lugar, da prática e da escrita, e que o digital vem fortalecendo esses elementos e se fazendo cada vez mais presente na nossa vida enquanto pesquisadores da história. E aí a gente vai agora para alguns aspectos, né, mais diretos em relação a como é que a gente pode, então, caracterizar essas fontes digitais. Eu não sei se vocês viram o comentário da Flávia sobre o Family Search, que também tem arquivos, né, dos acervos de algumas igrejas. É possível também colocar essas informações na plataforma. Então, essas fontes digitais, né, quando a gente pensa das fontes digitais, atualmente a gente já tem algumas pesquisas que vão tentar caracterizar, pensar numa tipologia dessas fontes. São alguns elementos que a gente pode inserir nas nossas pesquisas e que pode ajudar, né, nessa construção, né, em tudo aquilo que eu li, tanto a Olivia quanto a Giliane estava falando, né, de como é que eu penso, então, né, o meu processo de produção dessa pesquisa. Né, se diante de uma fonte
impressa, eu tenho aquele cuidado, né, de realizar a crítica da fonte, de pensar a materialidade do documento, né, de tentar ver ali a veracidade, a autenticidade daquele documento. Em relação às fontes digitais, como é que a gente deve operar? O que a gente pode fazer? E aí, alguns desses elementos, né, que a gente traz nessa parte, e então, o Olivia está colocando aí algumas sugestões. Dessa parte do mini curso é justamente de uma sugestão que a Olivia já colocou no chat para vocês, que é da Matilde Eiroa, né? O texto dela está em espanhol, mas é um texto fantástico no sentido de que nos permite pensar justamente, né, ter um olhar mais técnico em relação a como é que eu vou fazer essa caracterização das fontes digitais, né? E aí, nesse universo da história digital, é necessário, como a gente já colocou, né, fazer ajustes nessa delimitação do nosso objeto, e como eu vou realizar essa busca nas fontes, né, no desenvolvimento das nossas metodologias e na organização do material, né, nessa renovação das nossas práticas profissionais. Percebam que exige de nós, né, alterações, modificações em todas as fases da nossa pesquisa. E aí, será que eu interrogo as fontes da mesma forma? E a gente faz pergunta para a fonte, né? E aí, será que eu interrogo as fontes da mesma forma no universo digital? Ou será que elas me respondem do mesmo modo? Né? Como é que eu posso pensar, então, a materialização dessas fontes? Vamos falar um pouco mais à frente sobre os acervos, mas é impossível a gente falar de fontes sem falar dos acervos digitais, de onde a gente encontra, como é que a gente vai fazer essa busca. Olivia falou justamente nessa rematerialização das fontes, né? Um jornal que a gente busca na hemeroteca digital, que é um dos principais repositórios utilizados hoje em dia. A gente não vive sem hemeroteca, né, Olivia? Sim. Não, não mais. Não mais. E aí a gente... esse jornal, como é que ele chegou ali? E será que na hemeroteca a gente encontra todos os números, né? Todas as edições dos jornais? E em relação a essa questão que você está colocando aí, da nossa postura, né, como pesquisadores e pesquisadoras, diante de uma fonte digital, da história digital, seja ela nascida digital, seja ela digitalizada. É interessante que, quando estamos de posse de um jornal, por exemplo, materializado, em que a gente está manuseando, até que a gente encontre aquele termo que nós estamos procurando, ou aquela notícia que se refere ao nosso objeto de estudo, a gente tem que ter passado, olhado bastante, lido boa parte desse jornal, manuseado. Então, a gente não vai direto ao que estamos procurando, porque a gente precisa ler. No acervo digital, e aí falando em específico da hemeroteca digital, que foi o que eu tive mais acesso, a gente coloca lá os termos utilizados, o que é que a gente quer que mais afunila a nossa pesquisa, e rapidinho eles nos dizem a quantidade de jornais, a quantidade de ocorrências, e aí a gente pode incorrer no equívoco de ir apenas àquele local, sem examinar os outros aspectos dessa fonte. As notícias que antecederam, as notícias que vieram após aquela ocorrência, como é que está esse jornal, qual é a principal notícia desse jornal, o que é que vem trazendo, que vai dando abertura para que o nosso objeto também esteja inserido naquela notícia. Isso é interessante sempre problematizar esse nosso novo papel, né, diante de uma fonte digital, porque aí a gente, como vocês já falaram, a facilidade que a gente tem de encontrar fontes, acervos, materiais, colocando termos referentes ao nosso objeto de estudo, também nos dá uma dor de cabeça no momento em que a gente vai ter que problematizar todas elas, que a gente vai ter que ter o nosso olhar crítico também sobre todas elas.
o mesmo olhar minucioso e detalhado que teríamos caso tivesse com essa fonte em mãos, em que a gente teria que manuseá-la, ler página a página, até encontrar aquilo que é do nosso maior interesse. E aí percebam que Giliane vai falando dos aspectos positivos e negativos, né? Assim, não negativos, mas problemáticos, né? De quando a gente está lidando Sim. com essa tipologia de fonte. Na verdade, está mais para frente, né? Tipologia de fonte, a gente pode dividir essas fontes digitais em fontes digitalizadas, aquelas fontes, né, que foram digitalizadas, e as nascidas digitais. E aí são alguns cuidados necessários que, por exemplo, quando a gente tem diante de nós documento, né? E aí a gente precisa ter, e aí eu falo nem por experiência, viu? Eu estou falando da experiência dos colegas, porque as minhas pesquisas foram no âmbito digital. Né? Mas aí da dificuldade que muitas vezes tem, né? Do cuidado que precisa ter com aquele papel, para que aquele papel ele não se desmanche na mão do pesquisador. E aí, quando a gente tem essa fonte digital, a gente gira, a gente inverte, a gente amplia, a gente recorta, a gente imprime, né? E tem essa preocupação com o documento ali original, né? No sentido dessa fonte digitalizada. Essa fonte digitalizada ela vai nos permitir outros movimentos da nossa pesquisa. Mas, assim como a Giliane estava falando, alguns cuidados eles são necessários, né? A gente percebe atualmente um cuidado maior nesse sentido, mas a gente ainda encontra muitas vezes, principalmente porque a gente realiza pesquisa a partir de fontes também que são cedidas pelos colegas, né? Muitas vezes. E aí esse colega foi lá e só fotografou ou digitalizou uma parte, né, de um documento, né, uma notícia que era importante, e aí a gente não tem o todo. A gente não tem o todo do documento, ou então a gente tem uma fotografia, mas aí a gente não sabe outros dados dessa fotografia que seriam importantes para que a gente possa realmente fazer análise da fotografia, o ano, a localidade, quem estava, quem foi o fotógrafo, em qual contexto. Né? Então, existem várias informações que nós precisamos estar atentos, que podem enriquecer ou não, né, as nossas pesquisas, e que está relacionada ao cuidado que nós precisamos ter enquanto pesquisadores, né, em relação a essas fontes. E aí, Laís, eu trouxe essa consideração só para sinalizar que, apesar de estarmos em era digital, estarmos cada vez com a facilidade de acesso a um mundo de informações, penso que o ofício do historiador aumenta quando a gente está diante dessas fontes, quando a gente está diante dessas pesquisas, porque aí, sim, ainda mais é que a gente tem que ter esse faro investigativo, ainda mais é que a gente tem que estar procurando aí os indícios de uma, de outra fonte, para poder cruzar as informações e compreender de uma forma mais ampla aquele universo que nós estamos pesquisando, aquele nosso objeto de pesquisa. E, sobre tal, independente das tecnologias digitais que nós utilizemos, então, algo é indispensável a essa prática, que é a sensibilidade, né? A sensibilidade no processo de análise, a sensibilidade no processo de conexão entre fontes, informações, indícios, e essa perspectiva da sensibilidade já foi alertada por outros historiadores fazendo uso de outras fontes com tipos distintos, não é? O Marc Bloch já apontava, junto com o Lucien Febvre, sobre a sensibilidade, e de maneira mais recente, o Carlo Ginzburg já vem chamando a atenção para a nossa capacidade de imaginação no processo de análise. Então, embora a gente possa fazer uso de diversos dispositivos digitais para pesquisar, até para analisar as fontes, mas o processo de análise ainda é mais além, não é? É mais do que necessariamente a análise de dados, resultados de combinações estatísticas, de algoritmos,
Então, a nossa capacidade de refletir sobre a fonte, embora a gente tenha usado software para análise, ainda é bastante necessário. Sem isso, necessariamente, não há história, né? Nós podemos ter o uso de várias tecnologias digitais, mas sem a nossa capacidade de análise, a nossa sensibilidade para as conexões, necessariamente não há produção histórica. Porque, como bem lembra o Mark Bloch, e de forma mais especial, o Lucien Febvre, eu sempre gosto de ressaltar um trecho, não é o Bloch, eu sempre confundo os dois, que ele diz que a história, que ama a história e se não amasse a história não estaria ali falando, né, que a história é uma profissão de inteligência. Então é isso, nós podemos fazer uso de qualquer dimensão do digital, mas a história é essa profissão de inteligência que faz a associação entre a nossa capacidade inventiva, a nossa capacidade de transformação e a nossa relação entre a dimensão profissional, a dimensão pessoal no nosso métier. E aí, só dando continuidade, né, essas características dessas novas fontes digitais, né, desse novo universo, eu acho que a Olivia não viu, depois vejo o chat, né, citando os melhores historiadores. E aí essas características, né, dessas fontes digitais que a Eroa nos chama a atenção, né, e que a gente percebe como é o nosso movimento. A gente pensa as fontes, mas também o nosso movimento nesse universo digital. E aí uma dessas propriedades que a Eroa vai falar inicialmente, né, sobre a hipertextualidade. E aí eu não sei como se vocês já tiveram esse movimento, mas mesmo que não seja em relação à pesquisa, com certeza vocês já entraram em um site, e aí a partir desse site vocês foram clicando em outros links, e daqui a pouco você estava lá na 20ª página, né, a partir daquela primeira página que você clicou. Então, nós temos os hiperlinks, né, e a gente vai fazendo essas conexões. Por exemplo, muitas vezes a gente tem, em alguns acervos, né, indicações de outros repositórios ou de outros parceiros daquele site, e a gente vai buscando outras informações, até mesmo quando a gente está fazendo a leitura de um texto, e aí a gente quer compreender melhor, né, sobre a temática que determinado autor está trabalhando naquele texto, aí a gente faz o quê? Às vezes a gente vai ver lá as referências, né? E aí a gente já busca ali um outro texto, né? E aí a gente já salva aquele outro texto e a gente vai armazenando vários documentos que depois a gente vai ler, né? A gente tem sempre essa intenção de ler todos os documentos que a gente vai salvando, que a gente vai armazenando, e muitas vezes a gente até esquece, né, desses documentos depois que a gente vai buscá-los novamente quando a gente precisa. Então, uma das primeiras propriedades dessas fontes, né, desse universo digital, seria essa hipertextualidade, né? A informação ela não segue a ordenação narrativa dos suportes tradicionais, vai seguindo uma nova configuração. E aí eu me lembrei agora de uma citação do Chartier, que vai pensar justamente, né, como é esse movimento, esse novo movimento do pesquisador da história. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente, eu consigo, desse universo das fontes digitais, que seria, né, o multimídia. E aí ela está falando, muitas vezes a gente pode relacionar, sobretudo, a como a gente encontra esses acervos, né, e essas fontes nascidas digitais também. Então, essa característica do multimídia é a gente pensar que no mesmo ambiente, né, no mesmo site, a gente consegue ter uma visão mais ampla. Então, o que a gente percebe atualmente, né? Algumas pesquisas, elas vêm sendo desenvolvidas, e aí, como produto, você tem, por exemplo, a construção de um repositório, e aí, nesse repositório, você vai falar de ou mesmo um site vai trazer sobre uma temática histórica, né, sobre alguma pesquisa, e você tem no mesmo site as informações do texto, né, mas aí você tem no site as imagens,
você também tem vídeos, aí você pode ter depoimentos, né? Então, no mesmo ambiente, né, você tem esse universo multimediático, né? Então, você vai ter que ter diferentes técnicas, assim, por exemplo, eu quero trabalhar com um site que é um repositório, né? E aí, para cada tipologia dessas fontes, vocês sabem que exige do pesquisador alguns conhecimentos, né? Então, a gente trabalha com texto, mas aí a gente trabalha com a fotografia, a gente trabalha com vídeo, e para cada uma dessas tipologias, a gente vai realizar uma análise de uma forma diferente. Então, percebam que é uma amplitude, né? Por isso que a autora vai falar, né, que permite observar os acontecimentos em uma ampla dimensão. E hoje em dia isso é possível, né? Se a gente tratar sobre acontecimentos da história do tempo presente, nós temos vários acontecimentos recentes, né? Mas se a gente pensar na guerra da Ucrânia, e aí a gente não se limita muitas vezes apenas à leitura de um texto, né? A gente quer uma imagem, a gente vai recorrer a um vídeo, ou a um podcast, a gente também ouve, né? Então, assim, tem uma amplitude que hoje a gente tem acesso e que a gente precisa pensar para a nossa pesquisa. Então, diante dessas fontes, né, como a autora fala, sugere de nós técnicas metodológicas para além dessa síntese documental, né? E aí a gente tem uma difusão de informações, né, de depósito de fontes, sobretudo audiovisuais. Então, as pesquisas elas têm sido pensadas de uma forma diferenciada, né? Ao final, a gente vai citar um dos produtos de uma pesquisa realizada no nosso grupo, mas aí eu vou citar uma outra pesquisa de uma colega. Gente, é o interfone. Me deem só um instante, por favor. Sim. Então, pessoal, nós estamos falando das principais características das fontes digitais, que elas nos permitem a interação, elas nos permitem a pronta análise a partir de dispositivos exploratórios, não é? Mas é também marcado por essa perspectiva da multimídia, né? Justamente porque ela está presente num território que é o território digital e em diversas tipologias, né? Desde uma página com links variados e a presença de vídeos e arquivos de som e outras questões mais. Então, o importante nesse momento é que a gente possa compreender quais são as características das fontes digitais. Essas fontes digitais, elas remetem a uma hipertextualidade, remetem a uma perspectiva da multimédia, né? Elas são interativas, e são interativas porque o nosso caminho é muito diverso. Nós construímos caminhos muito diversos. Cada um de nós pode pesquisar no mesmo repositório, usando talvez o mesmo descritor, mas os caminhos que nós fazemos são muito diversos, né? Porque nós vamos, a cada clique, construindo uma trajetória de pesquisa diversa. E além dessa perspectiva da interação, da hipertextualidade, nós também poderíamos destacar que o acesso às fontes ou os acervos digitais, eles remetem a uma determinada volatilidade, né? São muito frágeis, ao mesmo tempo que nos dão a confiança de buscar e de ter acesso a vários arquivos em um clique, como a Giliane falou e a Laís referendou em outros exemplos, né? Embora tenhamos as facilidades de acesso em poucos cliques, mas são fontes e acervos muito voláteis em função da não segurança que nós temos de acesso a eles. Nem todos os acervos e fontes digitais nós temos uma segurança, não é, institucional, política, de que o site permanecerá ativo, de que o repositório permanecerá ativo, que a linguagem
de produção, de desenvolvimento do repositório, ou mesmo de produção daquela fonte, vai ser atualizada. Então, da mesma forma que os arquivos físicos têm seus dilemas, né, quanto à permanência, os arquivos e as fontes digitais também possuem essas características. E aí, Olivia, eu estava comentando exatamente isso com Laís, quando a gente estava montando o minicurso, né? Fui buscar o acervo digital que eu fiz pesquisa dos relatórios provinciais, e aí o site está fora do ar. E disso, né, como a gente pode ver aí, que a colega colocou, disso daí a gente tem a dimensão da fragilidade dessas pesquisas também, da importância da gente observar se naquele link, naquele acervo digital, há a possibilidade de fazer download daqueles arquivos, para que fique sob nossa guarda, para que a gente possa visitá-lo, tanto online quanto offline, ou em caso de instabilidade daquele acervo, que a gente tenha o domínio daquelas fontes que nos são necessárias e que a gente consegue encontrar, na maioria das vezes, apenas naquele local. E essa volatilidade que você falou, apesar de aparentemente não ser tão comum, é algo muito presente. Quando estava desenvolvendo o trabalho de tese, e aí lá isso foi que me socorreu, passamos uma semana, salvo engano, sem o acesso à hemeroteca digital. Lembra, Laís? E aí, sem esse acesso à hemeroteca digital por uma semana, eu fiquei com o trabalho de análise de fontes parado por uma semana. E aí, nisso, faz com que a gente perca tempo, mas também a gente ganhe em experiência, no sentido de, diante daquelas fontes, diante daquele acervo, quando a impossibilidade do download, para a gente tentar tirar o print da tela, para a gente tentar salvar aquelas fontes da forma que a gente conseguir, para que, em caso de algum processo de retirada do ar, de falta de internet, ou algum outro processo que venha impossibilitar esse acesso, a gente tenha condições de continuar o desenvolvimento da pesquisa. E aí, nesse sentido, gente, perdão, né, são as intercorrências do Olá, de a gente estar em casa fazendo essa atividade, mas, assim, existem ferramentas digitais que nos auxiliam, né, para tentar solucionar um pouco, né, eu vou colocar para vocês aí no chat, o nome de uma ferramenta que talvez alguns conheçam, que é o Jotero, que ele permite, inclusive, que a gente salve alguns links, algumas páginas, né? Mesmo que e por algum tempo aquela página saia do ar, que às vezes acontece realmente, e a gente consegue. Estava apenas dizendo que a gente consegue ter esse acesso. E aí, Gívia, acho que foi mais de uma semana, foi bem mais tempo, eu acho. Para mim, eu sei que eu quase enlouqueci, porque eu estava com o prazo apertado e a hemeroteca não voltava, e eu estava... Vou colocar para vocês o link, mas aí uma outra característica dessas fontes é justamente essa que a gente já começou a falar, na verdade, né, dessa questão da interatividade. Nós temos várias vozes, né, de vários sujeitos falando, né, e a gente encontra na internet, não tem apenas esse estatutos da autoridade do historiador, do pesquisador, né, de falar sobre algo, mas nós temos várias vozes ativas, né, desde governos, instituições, né, indivíduos que nunca tiveram essa presença pública, né, e a gente pode assumi-las como fontes primárias, né, para nossa. Uma outra característica, né, que a gente já estava falando nesse momento, é justamente essa volatilidade, né, essa natureza sempre em mudança da internet, né? Existe uma grande possibilidade que aquela informação ela desapareça, né? Como o exemplo que a Giliane colocou, né? De que a gente pode ter acesso a um determinado site e a gente precisa estar atento à possibilidade da gente fazer, né? O download ou da gente sistematizar. Também é importante a gente pensar como é que a gente está sistematizando essas informações que eu estou encontrando a partir das minhas fontes, né? Como é que eu vou organizá-las? Eu vou organizar numa tabela digital?
eu vou salvar em uma pasta no meu computador, mas aí eu salvo no meu computador, mas eu também preciso salvar num drive, às vezes em mais de um drive, para ter certeza que não vai perder aquele documento, né? Que vocês sabem que a pesquisa ela é, né, muito importante, né? As fontes a gente ter acesso a essas fontes quando a gente precisa. E como é que eu vou organizar essas informações? Se, por exemplo, eu faço o print de uma tela, eu preciso colocar ali, né, ou de uma imagem, eu preciso colocar quando foi o acesso, tenho que minimamente, né, criar um índice no meu computador, mesma forma como eu vou nomear esse arquivo, ele pode facilitar, né, essas informações de que eu tenho uma fotografia importante para a minha pesquisa, e aí eu salvei como imagem 1, né? E aí como é que eu vou achar essa imagem? Eu vou, em um outro momento que eu necessitar, eu preciso também ter esse cuidado de como é que a gente vai armazenar e como é que a gente vai sistematizar essas informações, né, para a própria organização da nossa pesquisa. Aí tem ferramentas que a gente pode utilizar nessa organização. E aí, para os iniciantes, né, vamos pensar pelo menos, né, a criação de uma planilha. E aí, eu tomando como exemplo a hemeroteca digital, a gente pode colocar na planilha todas as informações que são relevantes, né, para que eu possa construir, né, sistematizar, na verdade, né, qual foi o link que eu utilizei, né, quando foi feito o acesso, né, os dados daquele jornal, em qual página, né, então a gente, inclusive, colocar essas informações, né, um link direto, né, a gente utiliza muitas vezes do acervo da hemeroteca digital, e quando a gente vai colocar nos nossos trabalhos, a gente não referencia, né, da forma adequada, e a gente nem fala muitas vezes da hemeroteca, ou simplesmente coloca lá uma nota de rodapé ou no início, ali na introdução, que a gente utilizou a hemeroteca digital. Vamos para a taxonomia das fontes digitais, não é? Bem, um dos nossos exercícios mais potentes quando lidamos com fontes ou com acervos digitais é pensar como nós classificamos, como nós organizamos essas fontes. Então, há uma taxonomia, não é? Qual é a origem da fonte? Talvez essa seja a primeira orientação para a gente caracterizando as nossas fontes, os nossos acervos nas introduções dos nossos trabalhos. Então, dizer a qual fundo, a qual acervo a fonte pertence, ou caracterizar o próprio acervo, destacar qual é o nosso enfoque, se é qualitativo ou quantitativo, não é? Para além disso, também pensar de onde vem, a que está vinculado a essa fonte, porque é a dimensão da titularidade no conjunto da taxonomia, pensar os tipos de formatos eletrônicos que nós temos acesso a essas fontes. Então, percebam, claro que nós estamos falando de maneira bastante rápida, mas o exercício que nós estamos aqui propondo, não é? É um exercício de taxonomia das fontes digitais, bem ao modelo do Julio Orostegui, no livro A Pesquisa Histórica, porque a Matilde Eiroa, que nós estamos indicando como texto orientador para essas aproximações iniciais com aspectos metodológicos, ela toma por base o texto do Julio Orostegui para fazer, então, esse exercício de caracterização das fontes. Então, talvez a gente possa iniciar as nossas atividades com esse caminho, né? Que fontes são essas e como nós podemos caracterizar essas fontes? E cada um de nós pode escolher a melhor estratégia, se vai fazer isso num quadro, se vai fazer isso de forma narrativa nos textos, mas são temas bastante relevantes para o desenvolvimento das nossas pesquisas. E eu pediria para a Laís ir para o próximo, para esse slide, né? Porque aqui a gente compreende que as fontes digitais, elas podem prevenir, elas podem
prevenir certas versões da história, de acontecimentos, elas acumulam determinadas informações, pontos de vistas, mas necessitam da crítica. E mais do que isso, necessitam de um olhar mais apurado sobre a produção e a disponibilização dessas fontes. Então, quando a gente se preocupa em pensar sobre a crítica das fontes, a fiabilidade das fontes ou a credibilidade das fontes, não é, nascidas digitais, um dos nossos maiores exercícios é considerar a nossa análise acerca dos metadados. Então, quais são os principais metadados que estão presentes naquele conjunto de fontes? Nós vimos inicialmente que nós podemos pensar a taxonomia das fontes, mas para além da taxonomia das fontes, que é uma caracterização que leva em consideração pelo menos 4 grandes dimensões, né? A gente vai também pensar a credibilidade das fontes, e isso é possível quando a gente analisa um conjunto de elementos que nos ajudam a compreender que fonte é essa, quem produziu, quem disponibiliza, e mais do que isso, como disponibiliza. Porque é diferente pensarmos o Family Search e a Biblioteca Nacional. Nesse repositório, Family Search, é um repositório que nós produzimos dados. Nós podemos alimentar o repositório. Então, passa pela dimensão da história digital na interface com a história pública. Nós alimentamos parte desses dados. Eu posso fazer upload de documentos nesse repositório, mas, ao mesmo tempo, na Biblioteca Nacional, não. Os metadados são produzidos por uma equipe que controla o processo de produção da fonte, ou de transformação da fonte nascida impressa, na maioria das vezes, numa fonte digital, faz a composição dos metadados e disponibiliza. Então, é necessário pensarmos sobre esses elementos. Quem é o autor, quem é o emissor, qual a localização, onde nós podemos, onde essas fontes foram criadas, ou onde estão disponíveis, não é? Quem comprova que aquela estrutura da fonte, que a fonte está no conjunto completo, ou que foi retirada uma parte, foi editada uma outra parte. Então, nós precisamos pensar sobre essas intencionalidades da produção das fontes, mas também no processo de disponibilização das fontes, né? E, por isso, pensar quem produziu, que fonte, o que é essa fonte, né? Como fazer essas pesquisas, por quê, quando. Vale a pena trazer para o nosso arsenal metodológico essas questões para que a gente tenha uma compreensão sobre as fontes diversas. E agora vamos para os acervos digitais, não é? Quais são esses principais acervos, Laís e Giliane? E aí eu já aproveito para perguntar para quem está participando do minicurso, que outros acervos, além desses, vocês também utilizam? Compartilhem aqui, né, que no final a gente compila esses dados e compartilha com vocês via e-mail, né? Mas quais são os principais acervos digitais? E aí nós temos, então, alguns acervos que a gente colocou para vocês, né? Existem vários, né? E é como o Olivia falou, se vocês puderem colocar também alguns outros que vocês utilizam nas suas pesquisas, né, para a gente compilar essas informações. E aí a gente colocou aqui alguns exemplos, né, da Biblioteca Nacional. Nós temos, né, o próprio acervo da Biblioteca Nacional Digital, e é associado, nós temos a Hemeroteca Digital Brasileira, a Brasiliana Fotografia. A gente pode disponibilizar para depois para vocês os links, né? O acervo da Universidade de Chicago, em que Giliane vai falar um pouco mais à frente, na verdade ela já iniciou, né? O DHNet, o acervo da Câmara, né? Que tem as mensagens, o CPDOC, diversos acervos públicos de estados, como o estado de São Paulo tem um acervo excelente, também o de Minas Gerais. Então, a gente já encontra, né, atualmente,
alguns repositórios institucionais também, como o da Universidade de Santa Catarina, e da UFRN nós temos o Labim e o RISME, né? E aí a gente, pronto, a Thaís colocou também o repositório digital Tatu, que eu também já conheço, tem outros materiais, né? Então, são acervos que têm diferentes tipologias de fontes que estão disponíveis, né? E que a gente vai se apropriando deles, né? Da forma como a gente vai, por exemplo, fazer a busca, por período, por documento, né? Por palavra-chave, né? Como é que a gente faz a busca nesses repositórios? E aí, como exemplo, né? Nós trouxemos dois exemplos para vocês, um da Hemeroteca Digital. Giliane, você quer falar da sua experiência, de como foi esse percurso? Sim, sim. E aí, na Hemeroteca Digital, quando eu conheci a Hemeroteca, através da colega Laís, de início, como lá no iniciozinho do minicurso, eu estava comentando sobre essa migração, né, do analógico e o digital, e aí é importante falarmos também sobre algumas dificuldades que os pesquisadores encontram ao acessar aos acervos e o quão importante é, e aí eu reafirmo a importância de colocarmos o passo a passo da nossa pesquisa nos nossos trabalhos, porque isso facilita demais a pesquisa de outros estudiosos da área que não têm tanto domínio das tecnologias. E aí, em contato com a Hemeroteca Digital, a gente pode ver já nessa página inicial aí, que ela encontra-se dividida em 3 seções que vão facilitar o acesso ao que o pesquisador tem como objetivo de pesquisa, onde aqui no periódico, o pesquisador coloca qual é o periódico que ele quer, e quando ele abre, ele vai encontrar uma série de títulos de jornais, de títulos de relatórios, de títulos de revistas, que estão presentes aí nesse acervo. No período, ele pode colocar no intervalo de 10 anos, de uma década, do período em que ele quer pesquisar. Um exemplo, eu pesquisei muito entre 1809 a 1889, e aí eu ia colocando, a cada década, ia colocando o mesmo descritor, selecionando os mesmos periódicos e alternando apenas o período e também selecionando o mesmo local. Por quê? É importante que a gente faça esses filtros se a gente tem uma pesquisa local, porque uma vez que você coloca o seu descritor, que você estabelece qual é o seu periódico e seu período, e aí não coloca a localização, vai aparecer de toda a região do território brasileiro, né? De todos os documentos que estão disponíveis aí na Hemeroteca Digital. E aí, na minha pesquisa, eu colocava, por exemplo, o período de 1860 a 1870, a 1869, o local eu colocava Rio Grande do Norte, o periódico eu selecionava todos, e aí, no meu descritor, eu colocava curso normal regional. E aí eu ia pesquisando, vendo quais as ocorrências, onde eu tinha mais ocorrência, que ocorrências eram essas, e aí ia de acesso a cada um daqueles periódicos, a cada uma daquelas ocorrências, verificando o que vinha antes, verificando o que vinha depois, para tentar trazer ao máximo essa crítica ao documento, a identificar se de fato aquela informação ela é pertinente ou não à minha pesquisa. Porque dentro de um descritor, quando você coloca, e é importante ressaltar isso, apesar dele direcionar a nossa pesquisa a pontos específicos, mas a leitura, né, daquele descritor em alguns documentos, ela não é feita... aqui a gente coloca o centenário da independência e aí nos leva para essa parte específica do jornal. E aí, em alguns momentos, pode ter também o descritor centenário da independência em outra parte de um outro jornal, desse mesmo jornal, que o site não conseguiu pegar, que o site não conseguiu fazer a busca. E aí, por isso, a importância da gente estar nesse manuseio desse documento, aquele que apareceu a ocorrência, mas manuseando o que vem antes, o que vem depois, para identificar se não há uma outra ocorrência
com aquele descritor. E fazendo uso da hemeroteca digital, é relevante, claro, fazer prints quando necessário, ou salvar o arquivo, né, a imagem do jornal quando possível, porque em função dos direitos autorais, nem todos os jornais nós podemos salvar, e salvar o link de maneira adequada, que necessariamente não é o link que aparece na barra de navegação dos nossos computadores, mas é o link que nós podemos copiar, não é? E a gente também chama a atenção para esses ícones que estão na lateral da página, que tem a pasta e um símbolo e um izinho. Clicando nesses dois ícones, nós também temos acesso a informações que nos permitem caracterizar melhor o acervo para entender o jornal no conjunto, né, e não só a reportagem que foi localizada. Cada um de nós pode encontrar estratégias distintas para fazer a organização desses dados, podemos salvar com códigos que remeta, por exemplo, ao nome do jornal, à data do jornal e o tema da pesquisa, ou podemos salvar apenas o link e um pequeno descritor da matéria. Então, cada um de nós vai construindo uma forma própria de organização, mas o que é importante nesse momento? Quando lidamos com o digital, a gente tem que aprender que tem que ser compreensível a nossa forma de organização. Não adianta simplesmente você salvar com qualquer nome, que você depois não consiga fazer as associações, que você depois não consiga compartilhar com um colega, por exemplo. Então, vamos pensar na criação de determinados códigos, né? A organização desses dados, talvez em planilhas do Excel ou mesmo em quadros no Word, mas de uma forma que, no futuro, seja possível você, de forma rápida, retomar os dados e, ao mesmo tempo, compartilhar com outros colegas também. A página seguinte, aí nós temos o que seria a amostra do site da Universidade de Chicago, né? Do repositório onde estão salvaguardados os relatórios de presidentes de províncias, mensagens, né? As mensagens governamentais e os relatórios de presidentes de província de todo o território brasileiro, né? Desde 1800, do início de 1800 até 1930. E aí, nesse repositório, a gente tem um acesso muito grande a essas documentações oficiais. Certo? Essas documentações oficiais, elas são digitalizadas e estão disponíveis para acesso. E nós temos um exemplo muito claro da volatilidade, não é, das fontes digitais, dos acervos nesse caso, não é? Isso. Então, sempre que possível, encontrem outras estratégias. No caso dessas mensagens dos presidentes de província no século XIX, parte da pesquisa também poderia ser realizada no site da Biblioteca Nacional, seria uma outra estratégia, mas os mecanismos de busca do site da Universidade de Chicago são mais precisos e apresentam mais metadados do que o site, do que a mesma fonte na hemeroteca digital. Desculpa, não na hemeroteca, mas na biblioteca. E aqui na Universidade de Chicago, a gente tinha a possibilidade de fazer um download das páginas, né? Então, a página vinha em PDF, você tem condições de fazer o download, não do documento completo, você ia fazendo por página, né? Então, você pega um relatório provincial, por exemplo, tem ali informações da província, de todos os aspectos sociais, culturais, de saúde, todos os aspectos que envolvem a organização e a sistematização de um espaço, um território, né? E aí, dentro dessas subdivisões, tem também o aspecto educacional. E dentro desse aspecto educacional, a gente poderia ir selecionando e fazendo o download. No meu caso, eu consegui fazer o download de todo o período imperial, de todas as informações sobre a educação do período imperial no Rio Grande do Norte. Então, isso facilitou com que, em casos como esse, que não foi a primeira vez que aconteceu, é um site, é um arquivo que
um acervo que é muito instável, certo? Mas que quando ele está no ar, a amplitude de documentos, de fontes que a gente tem é muito grande e de fácil manuseio. Nós gostaríamos de apresentar o resultado de uma das pesquisas nessa interface com fontes digitais, que é produto do nosso grupo de pesquisa, que é o Mnemosine, é um acervo que reúne fontes tornadas digitais e fontes nascidas digitais, que foram utilizadas na pesquisa sobre a imersão das consciências e cultura escolar na Escola Técnica de Natal durante a ditadura militar. Foi desenvolvida essa pesquisa no âmbito do doutorado por Aline Lima, e, na ocasião, ela pôde construir o site, disponibilizar fotografias que foram digitalizadas, documentos que faziam parte do arquivo do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ela digitalizou e disponibilizou, mas também produziu fontes digitais, como entrevistas, ela gravou entrevistas e disponibiliza os vídeos e as transcrições, e também disponibilizou um documentário produzido a partir destas entrevistas. Então, é para mostrar que hoje, para além das nossas produções no formato de artigo, dissertação ou tese, nós podemos utilizar o digital para produzir outras tipologias. Depois a gente compartilha o link para vocês também terem conhecimento. Bem, e sobre o história da educação, né? Sobre a história da educação e o digital. Vamos só retomar aqui alguns aspectos que nos permitem lidar com o digital. Primeiro, o digital nos ajuda a escrever, o digital nos contribui com a nossa prática de escrita, mas também de pesquisa, no que diz respeito à organização das fontes, mas no que diz respeito também ao armazenamento das fontes. Talvez a gente use com maior frequência essa habilidade que é da pesquisa, né? A pesquisa exploratória, o mapeamento, a gente vem usando recorrentemente os repositórios nessa dimensão. E talvez o nosso maior nó ou o nosso maior desafio hoje seja, com o digital, empreendermos análise, né? Trazer o digital para colaborar não só com a pesquisa, mas com as nossas análises, e isso colabora com o que a gente já falou em outro momento, que é a chamada travessia epistemológica. Que vocês possam utilizar esses procedimentos que nós apresentamos nesse documento para orientar o uso das fontes e dos acervos digitais nos trabalhos de cada um de vocês, que vocês possam usar esses procedimentos ou parte deles nas introduções, nas sessões metodológicas, para ir cada vez mais cuidando dessa travessia epistemológica, né, para que a gente possa cada vez mais não usar só o digital no sentido da exploração ou do índice, mas usar também o digital na condição de abordagem, na condição metodológica e daquilo que é mais caro para o historiador, que é efetivamente a relação com as fontes e a crítica e a análise das fontes.